Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck, aqui pela TV Milênio, canal 13, VHF, a TV Cultura de União da Vitória, Paraná, Porto União, Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos a este espaço cultural que, nesta noite, 24 de maio de 2013, fala do aspecto social que envolve uma das maiores paixões do brasileiro, por que não do Porto União vitoriense, que é o futebol, mas especificamente o futebol da Associação Atlética Iguaçu, que renasce das cinzas para uma nova expectativa dentro do futebol profissional do Paraná. Nessa noite eu recebo o gestor provisório da Associação Atlética Iguaçu, o Fabiano Pou, que vem acompanhado do advogado da associação, advogado voluntário Marcos Roberto Banhara. Nós vamos falar, afinal de contas, a respeito do que está acontecendo com a nossa Pantera do Vale. Um instantinho só e eu estarei de volta. Pois bem, nos estúdios da TV Milênio, nesta noite de 24 de maio de 2013, eu tenho o prazer de receber ele, Fabiano Pou, que é o gestor provisório da Associação Atlética Iguaçu, que vem acompanhado do advogado voluntário deste grupo gestor, ele, Marco Roberto Banhara. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos telespectadores da TV Milênio, do seu programa. É um prazer estar aqui para esclarecer qualquer dúvida que tem em relação à nova diretoria da Associação Atlética Iguaçu. Boa noite, Banhara. Boa noite, Marcelo. Boa noite, telespectadores da TV Milênio. É um prazer estar aqui nesse veículo de comunicação. Olha, surgiu aí com uma excelente notícia, movimentou o meio jornalístico regional, para quase não dizer estadual, porque já pipocam algumas informações a respeito, mas para quem está pegando agora o andar da carruagem, como é que surge, Fabiano? Quando deu o start nisso de resgatar o Iguaçu? Bom, Marcelo, isso daí começou há bastante tempo já, a vontade de ressurgir com o Iguaçu. Mas devido à dificuldade até como o acesso à federação, toda papelada, esse tipo de problema, e muito boato, né, da situação do Iguaçu, a gente foi trabalhando a ideia. Agora, quando a gente conseguiu formar um grupo competente, bom, inclusive através do nosso advogado aqui, para ter o acesso a isso daí, a gente começou a idealizar, e a gente foi atrás. Agora está começando a aparecer o resultado. É óbvio que a dificuldade é imensa. No primeiro momento a gente achou que era impossível, daí já começou a achar que estava tranquilo, agora a gente está vendo as dificuldades. Realmente é muito difícil, mas a gente está buscando e a vontade é enorme. Com certeza, e não só da diretoria, e sim de toda a torcida da nossa região. E acredito que até uma coisa engraçada, ou não, triste talvez, mas que seja a nossa história do Iguaçu essa. O Iguaçu muitas vezes ganhou em campo e perdeu no tapetão alguns pontos, alguns campeonatos inclusive, né? Chegou a ser desclassificado, a não ficar na primeirona ou não subir para a primeirona por questões jurídicas. E ele renasce exatamente, acho que na tua mão, Banhara, porque eu acredito que a maior carga de trabalho está agora. O que você já identificou para aquele público que não participou das reuniões, que o Iguaçu precisa cumprir juridicamente para voltar à tona? Bom, a primeira dificuldade que foi encontrada foi em relação a isso. O Iguaçu não possui sócios, não possui quadro social. Ou seja, quem assumia nem sócio era e o Iguaçu não tinha sócio. Era um grupo de pessoas que se reunia, vamos assumir o Iguaçu sem mais nem menos. E sendo que o estatuto é claro, tem que ver um quadro societário, contribuintes, justamente para que não acabasse como acabou, com o Iguaçu deixado às moscas, né, para se dizer assim, e tendo uma história, uma torcida, um patrimônio cultural, e agora que nós estamos tentando resgatar nesse ponto. Muito se fala, e inclusive nas duas reuniões que eu tomei parte, não só como jornalista, mas como iguaçuano fanático, daquele garoto que comia pé de moleque e o amendoinzinho ali no estádio do Ferroviário, depois de 1978, que eu comecei com essa paixão. Então, com essas duas paixões, que o jornalismo também é uma,
Não se falava muito das gestões anteriores, porque esse grupo gestor, que provavelmente migra para uma diretoria oficial em breve, pensa em uma coisa nova, daqui para frente. Mas é impossível separar dívidas que vieram do passado, né? E ainda para o Banharo, tem muita conta para ser paga, e aonde estão essas contas? Basicamente, o Iguaçu deve na federação, que hoje, se eu estou pesquisar na federação, mas vai ficar na semana que vem, e no tribunal, que a gente já avaliou, que é 13 mil. 13 mil reais. 13 mil reais, sendo que uma de 10 mil foi porque o Iguaçu não cumpriu uma determinação do próprio tribunal. Entendeu? A maior dívida é dessa, que não cumpriu uma determinação, e isso nós vamos analisar mais a fundo a questão do processo. E de que ano seria isso, mais ou menos? Seria de 2009. Não prescreve. Porque o Iguaçu não possui dívidas anteriores a 2006, na questão do tribunal. Até porque eu entendo que quando o Iguaçu ingressou na primeira divisão, a federação deve ter exigido que o Iguaçu quitasse essas dívidas do tribunal. Em relação à federação, que seria a questão de alvarás, com registro de contrato, taxas de arbitragem, taxa de arbitragem, ainda vamos ter um relatório da federação na semana que vem. Tá? E ainda tem a questão das dívidas trabalhistas, que nós temos que ver o que é realmente do Iguaçu, do CNPJ do Iguaçu, que foi o Iguaçu que contratou, e em relação a outros clubes que utilizaram o mesmo nome do Iguaçu. Porque uma coisa é separar a personalidade jurídica do Iguaçu das outras agremiações que porventura se utilizaram do Iguaçu para tentar enganar o torcedor, né? Vender gato por lebre. Olha só, e a Pantera não é nem gato nem lebre, nossa Pantera é nossa Pantera Iguaçu. Agora, para o Fabiano, que está à frente disso, né, como você analisa essa questão que muitas pessoas sugerem? Poxa, se deve tudo isso, por que não cria um clube novo, CNPJ novo, com o nome de Iguaçu, Iguaçu Esporte Clube, Iguaçu Futebol Clube? Por que se insiste na Associação Atlético do Iguaçu? Então, Marcelo, essa questão aí foi muito debatida já, uma das principais pautas que a gente discuta é isso daí. Até na federação, a própria advogada da federação sugeriu isso pra gente. Mas se a gente for trazer um novo clube, não tem a paixão do torcedor. O Iguaçu foi fundado em 1971, é esse o Iguaçu. Na federação eles sugeriram para nós o mesmo nome, a gente usa, só mudaria a Associação Atlética por qualquer outra terminologia, e seria as mesmas cores, o mesmo nome, travestido de Iguaçu, mas não é o nosso Iguaçu. Certo. Então precisaria de um CNPJ novo. Precisaria de um CNPJ novo. Isso daí, uma filiação na CBF custa 140 mil reais. Olha. O que já praticamente quitaria nossas dívidas aqui para manter o nome e a tradição do Iguaçu. Isso eu queria perguntar, então, explicando para você que não acompanha tão aprofundadamente assim a situação. Então, para um novo clube, a CBF requer uma taxa para inscrição de 140 mil reais. Sem essa taxa, o clube não disputa os estaduais, porque as federações são agregadas à confederação. Então, além disso, mais as taxas de inscrição, transferência. Quer dizer, o montante, Banhara, na sua expectativa, eu sei que você já falou, já explicou aqui que não se sabe qual é o montante, mas imaginando aquelas 21 trabalhistas que na reunião vocês falaram, olha, em torno de 21, média mais ou menos 140 mil, daria e sobraria para quitar tudo isso? Ou não é tão negociável assim? Eu acredito que a dívida do Iguaçu deve girar em torno de uns 150 mil. Falando bem assim, otimista. Mesmo essas ações trabalhistas que ultrapassem certos valores, nós vamos procurar saber como se chegou a isso, né? Talvez porque foi a revelia ou alterar as verdades do fato. Porque eu digo o seguinte, o Iguaçu chegou nessa questão das ações trabalhistas porque não ia ninguém defender o Iguaçu. Era julgada a revelia, entende? E nesse ponto que acontecia, todos os pedidos que eram feitos lá, o Iguaçu era condenado. Não tinha ninguém para defender. Não tinha ninguém para defender. Então nós vamos analisar caso por caso, a partir do momento que nós sabemos as origens das dívidas,
Primeira coisa é em relação à federação. Ver o que está devendo, regularizar, parcelar e para que o Iguaçu, pelo menos no âmbito desportivo, esteja correto. Depois nós vamos partir para a Justiça do Trabalho. Verificar processo por processo para ver. Primeiro, esse processo pertence ao Iguaçu? A Associação Atlética do Iguaçu? Se pertence, vamos saber como que se chegou àquele processo, aquela dívida e tudo mais. Certo. Fabiano, nesta semana, na terça-feira, ao lado do Banhara, você, o Pablo que está aqui, né, nos estúdios, o Gabardo e o Altair Iguaçuano, um abraço ao nosso vereador Iguaçuano, que é vereador justamente por essa paixão, logicamente que ele tem também essa competência como empresário, seu convívio familiar, né, e é isso tudo, mas mais com a questão do Iguaçu, ele se elegeu até pela paixão, por ser conhecido torcedor. Então ele estava presente, um abraço lá. Vocês estiveram lá e de algum modo você sentiu que a federação também está disposta a ajudar até no parcelamento, no resgate, ou aquela situação de exclusão do Iguaçu que vocês descobriram exatamente nessa terça-feira? Olha que importante isso, povo da região. O Iguaçu estava para ser banido por completo, numa situação humilhante, uma história de tantas glórias e tantas lutas humilhantes, né? Ser banido da federação, vocês conseguiram isso é uma vitória, né? Mas você acha que consegue a federação, de certa forma, você sentiu isso? Vamos apoiar esse retorno? Não, a primeira impressão que a gente teve lá quando a gente chegou foi de total descaso da federação em relação a gente. Não sei o motivo, talvez várias pessoas já tenham ido lá falar pelo Iguaçu, alguma coisa, os caras nem deram bola pra gente. Fomos recebidos pelo advogado da federação, que deu a brilhante ideia de a gente criar outro clube, que a gente nem cogitou. Daí a gente aguardou lá, fomos pedir a cópia do processo, conseguimos ser recebidos pelo seu Hélio Cury, que é o presidente da federação. Primeira conversa ali com ele não foi muito amistosa, a má vontade estava escancarada na cara dele. Mas a gente conversando, ele foi sentindo que era uma coisa nova, que tinha interesse, a nossa seriedade, a vontade de realmente fazer alguma coisa pelo clube. E não é brincadeira, isso daí é um clube de 1971, não é qualquer coisa. E o respeito que o Iguaçu tem na federação é enorme, né? Além da torcida, né? Pô, isso daí não é brincadeira, não é alguém chegar e dizer, não vai mais ter Iguaçu e pronto. Não sou eu, é possível, eu acho. No decorrer da conversa, a gente ficou mais de 1 hora dentro da sala do presidente. No decorrer da conversa, ele deu sinais de que é bem provável, né? Bem plausível a nossa ideia é bem aceitável. Senão nem teria dado a chance. Exatamente. Na semana que vem o Banhara apresentar a resposta jurídica, aquela do direito, né? Para que o Iguaçu permaneça nos quadros da Federação Paranaense de Futebol. No próximo bloco nós vamos conversar sobre o projeto, o que esta diretoria nova pretende em termos de futebol e de clube em União da Vitória. Um instantinho só, estaremos de volta. Você sabia que seu 0 km pode ficar com aparência de novo por 3 anos? A nanotecnologia de vitrificação cria uma película que protege seu carro da degradação e oxidação, enquanto as ceras convencionais acumulam sujeira e podem se fixar na pintura. Informe-se sobre esse serviço na Fiat Fama. Muito mais variedade, muito mais comodidade. Supermercados Glória já conquistou a cidade. Restaurante, lanchonete, hortifruti e açougue. Qualidade no que faz. Porque o Glória é bom demais. Supermercados Glória. Pois bem, neste segundo bloco do programa de hoje, nós continuaremos então essa importante e histórica conversa com os representantes do grupo gestor que faz renascer as esperanças com a Associação Atlética Iguaçu, a nossa cidade, nossa sociedade unida em prol desse grande time de futebol, uma paixão
que sobressai até em questão do próprio futebol. É mais apaixonante que o próprio futebol a Associação Atlética Iguaçu, porque ela tem a sua história. E falando em sociedade, um abraço a Hélio Krujak, a Zenóbio Campos, ali no bairro Bom Jesus, e a Clarice Kominski, eles telespectadores, que por meio eletrônico, na rua, enviaram um grande abraço que é o programa Marcelo Stork, estão sempre assistindo a TV Milênio, muito obrigado. TV Milênio que inclusive no domingo, às 15 horas depois do meu reprise, da reprise deste programa, tem a estreia do programa Caminhos da Universidade, que será dirigido pelo professor Aloysio Vichuk. Uma boa sorte ao novo quadro aqui da programação da TV Milênio. Bom, no primeiro bloco nós falamos das situações quase que do passado, daquilo que se encontrou no rescaldo do Iguaçu. Supondo que seja vencedora a tese de defesa do Banhara na federação, que o Iguaçu permaneça mesmo, que a gente acredita que vai permanecer, que é a grande vitória no momento, já passando não só para o lado jurídico, mas aí o Banhara como, com certeza, mais um dos incentivadores do Iguaçu. Como você vê desenvolver esse time de futebol na Vitória? É privilegiar as categorias de base. O Iguaçu como um clube escola de futebol, né? Com parceria com as universidades e com a sociedade civil organizada. Todo o apoio é bem-vindo e inclusive com oportunidade de estágio para os estudantes das diversas áreas afim que o Iguaçu possui, né? Educação física principalmente, administração, contabilidade, até no ramo do direito, porque vai ter um departamento jurídico e vai precisar de estagiários lá com certeza. E isso vai ser uma boa escola para esses estudantes. Em relação a esse ano, como eu falei, tenho interesse de nós participarmos do futebol feminino, campeonato de futebol feminino. Olha só, não é brincadeira não. Justamente. É o único campeonato que resta para o Iguaçu participar, além da terceira divisão esse ano. Mas falou além da terceira divisão. Resta aí uma luz, mesmo que cor-de-rosa, no fim do túnel do Iguaçu disputar a terceira? Sim, porque se ele participar do feminino, ele participou de um campeonato. Ele teria direito de participar de outro campeonato. Pode ser que seja fácil, a federação aceite, como não aceite, mas daí pelo menos nós vamos recorrer à justiça desportiva para que o Iguaçu participe da terceira divisão, porque eu entendo o seguinte: o Iguaçu não pode perder tempo. Tem material humano para participar da terceira divisão com garotos, atletas da cidade? Tem. E dá para formar um time razoável para a terceira divisão, com os pés no chão, dentro do valor orçamentário que o Iguaçu possui esse ano. Olha só. Fabiano, você tem o seu pai, um dos primeiros presidentes do Rotary Club, tem uma experiência administrativa, né? O seu pai, o Enivaldo Pou, grande abraço à família Pou aí, e você assume o Iguaçu e provavelmente, pelo que a gente vê, todo mundo pede que você, com essa experiência administrativa, com esse histórico familiar, continue aí como presidente da Associação Atlética Iguaçu. O que o Banhara falou é objetivo também seu, de repente, conseguir resolver tudo isso em tempo de ter a Associação Atlética Iguaçu numa terceirona? Seguinte, o objetivo é realmente esse. Só que eu, como presidente, eu tenho que me basear nos fatos que eu tenho na mão hoje. Então é óbvio, a gente está lutando para isso. Eu sou um sonhador, eu sou apaixonado pelo Iguaçu, eu quero o Iguaçu já. Mas isso daí está na mão do nosso jurídico, através do Banhara, que vai tentar viabilizar essa situação. Hoje a gente não tem isso. Então eu estou trabalhando, a princípio, com o quê? Tentando formar um quadro associativo, formar pagantes, contribuintes para o Iguaçu, para ter renda, a gente precisa de dinheiro. Infelizmente, nós vivemos no mundo capitalista. Tudo que a gente quer fazer aqui, a gente precisa de dinheiro. Então, a gente precisa de renda, precisa ter o quadro associativo, que seria o principal para o Iguaçu hoje. E eu deixo isso para
departamento jurídico, brigar por essas coisas. Por isso que a gente já tem a divisão dos departamentos. Mas além da história, além da paixão, além da possibilidade jurídica, segundo o Banhara encaminha bem, do desejo coletivo de que até volte aqui, o que Iguaçu tem, afinal, além de nossa própria vontade que volte, ele tem apoio da prefeitura? O que ele tem? Tem apoio total da prefeitura, através do Iguaçuano, do Altair. O que já está confirmado? Confirmado. O Iguaçu tem alojamento, tem ônibus para deslocamento dos jogadores, porque o ônibus não é só para viajar nos jogos, tem treino, a gente não pode treinar só no Antioco, estraga o campo, a gente tem que treinar no quartel, tem que fechar convênio, tem que ir em academia, o time precisa se locomover diariamente. A gente também tem a promessa da alimentação, que é o principal custo de um clube da hoje. Prefeitura também? Da prefeitura. Olha que bacana. Através do Altair, que vai conseguir junto à prefeitura. Isso daí também é uma parceria que a gente tem que fazer com a prefeitura, porque seria impossível a gente não contar com esse apoio, ainda mais na situação que o Iguaçu está hoje. Com certeza. Sim, a gente precisa de qualquer tipo de ajuda. Com certeza, e que isso sirva de espelho para Porto União. Afinal de contas, estamos falando do Iguaçu, mas nesse período em que o Iguaçu ficou aí nível baixo no futebol, né? Congelado, né? No futebol, o Futebol Clube do Porto surgiu, é um clube que disputa a segunda divisão, e aqui nós estamos falando de um clube que luta para não ser excluído dos quadros da federação, com um apoio fantástico, então não há por que não continuar em Porto União com o projeto de apoio ao Futebol Clube do Porto, um clube que só pede à prefeitura municipal que viabilize os ônibus para que possa então continuar representando a cidade, o município, aliás, que inclusive leva seu nome, né? Tem um nome na agremiação. Banhara, as qualificações dos torcedores, parece que existe um grau aí, um é fundador, outro é contribuinte. Explica um pouquinho, porque tem telespectador apaixonado, com certeza vai procurar vocês, eu quero contribuir de alguma maneira. Existe, se não me engano, 5 classes de torcedores. Os fundadores, aqueles que assinaram a ata de fundação em 15 de agosto de 1971, os beneméritos, os honorários, os efetivos e os contribuintes, e tem ainda uma outra categoria que não seria propriamente sócio, que seriam os atletas, que são considerados para efeito de livre acesso às dependências do clube. E o que é importante para nós seriam os efetivos e os contribuintes, porque sócio fundador eu acredito que não tenha mais, né? A não ser que tenha alguém que com 20 anos assinou a ata de fundação e hoje estaria com uma base de uns 65 anos por aí, só que não foi encontrado. Então, o sócio contribuinte, o efetivo, é aquele que adquire a joia do clube, que isso é fixado pela diretoria, e contribui com o título patrimonial, que isso também é fixado pela diretoria. Ele teria o direito a voto nas Assembleias Gerais. E aí tem o efetivo, que seria aquele sócio torcedor, que só pagaria uma mensalidade em valor menor, teria direito a, por exemplo, meia entrada nos jogos e talvez algum assim, desconto em vendas de camisa ou alguns convênios que porventura o Iguaçu fizesse algum tipo de benefício assim. Não teria direito a voto. Dentro dessa categoria de sócios, onde se chegou assim num primeiro momento de se criar 3 categorias nesses termos em relação ao contribuinte: sócio torcedor bronze, prata e ouro, que seriam os valores diferentes de contribuição, porque tem gente que pode contribuir com 50, já pode contribuir com 30 e outros só com 15. Então todos seriam sócios torcedores e seria uma forma de socializar para que todo torcedor tivesse acesso ao estádio de futebol. Olha só, quando se fala aqui na questão de alojamento e de sede, é exatamente a tradicional sede que fica justaposta ao estádio municipal Antioco Pereira, que será restaurada para servir de casa do atleta, né? Quando se fala das competições, em agosto seria a 3ª divisão. Também, paralelamente, em agosto, tem início de agosto a novembro,
o futebol feminino, que dá acesso inclusive à Copa do Brasil para as mulheres. Então todo esse conjunto se trata como expectativa, mas para que isso chegue lá, obviamente precisa do apoio mais do que da prefeitura, da própria comunidade, nesses formatos já apresentados aqui pelo Banhara, mas haverá também outras formas. Aliás, todo o arrecadado já está decidido, será amplamente divulgado em termos de prestação de contas. É uma proposta de trabalho sua, totalmente transparente. É uma né? promessa. Certo. A proposta é essa, totalmente transparente. Cada centavo que for usado pela associação vai ser Colocado no site. Colocado no site, ou qualquer outro veículo que tenha interesse de divulgar, vai ser divulgado. Além dos contribuintes, que vão ter essa certeza de estar com o dinheiro servindo para a formação de um clube. Sim. Que não vai ficar preso ao estádio. Ele, inclusive, quer crescer com um clube como Concórdia, como Aliança, quer ter uma sede própria, com áreas de lazer e assim por diante. O que mais vocês pretendem fazer para arrecadar recursos para fazer o Iguaçu decolar? Essa é a intenção. A intenção é formar um clube, não um time. Simplesmente. É que o clube tenha um time. Claro. Mas para isso é claro que vai levar muito tempo, é muito trabalho, mas a gente não está com medo. Certo, mas vamos promover jantares, vamos fazer o que você puder imaginar. Mas já está na prancheta. Já está na ideia. E essas reuniões que a gente tem feito não, a gente fez 2 até agora, nas quintas-feiras, é para exatamente estar definindo isso daí. Tem muita ideia, até às vezes fica difícil, porque tem tanta ideia, para filtrar isso daí é complicado. E cada um quer a sua ideia em prática, né? Então a gente tem que trabalhar isso daí. Olha só. Bom, o Iguaçu voltou, vocês viram, voltou para ser notícia positiva e que assim ele dure, né? E lógico, eu estou tratando aqui da parte social da Associação Atlética Iguaçu, que esse retorno proporciona ao Arnaldo Miller, aí no Departamento de Esportes aqui da TV Milênio, também cobertura jornalística muito em breve, que ele faça aí os treinamentos e os campeonatos da Associação Atlética de Iguaçu, seja na terceirona, no feminino, no sub-18, tudo isso depende também da sua paixão e da sua colaboração. No que eu quero agradecer a presença do Banhara aqui, Roberto Banhara, ele é advogado voluntário desta causa, e do gestor interino, Fabiano Pon. Banhara, obrigado pela presença. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e conclamo todos a participar dessa empreitada de reerguer a Associação Atlética Iguaçu. Eu já quero aqui nos canais de mídia e na televisão chamá-lo presidente Fabiano. Muito obrigado, sempre às ordens. Eu que agradeço, estar à disposição da imprensa a qualquer momento. As explicações são dadas para qualquer pessoa. Eu solicito que entrem em contato, principalmente através do Facebook, que o Pablo já disponibilizou, né? Tem uma página. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, a gente esquece de explanar algum assunto que seja de interesse de determinada pessoa, você não tem como sanar essa dúvida. Então ali dá a explicação total. Quem quiser saber vai ter acesso a tudo o que está acontecendo. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E aqui na TV Milênio, lógico, você sabe, nosso interesse é que as cidades irmãs prosperem, evoluam sempre. Então é isso. Eu fico por aqui e vocês ficam com Deus até a próxima quarta-feira aqui na Milênio. Até lá. Tchau.